Vamos lá, pessoal. Bom dia, pessoal aqui. Bom dia, pessoal que está em casa. A gente vai começar mais uma aula de direito administrativo. Nossa terceira aula. Eu me chamo Diego Edington, sou professor aqui da Só Concursos e Afins. E a gente vai dar prosseguimento a este curso. Na aula passada, a gente começou a estudar a organização da administração pública. E aí eu falei para vocês que a administração pública ela precisa se organizar para prestar o serviço público. E nós vimos que ela passa por dois fenômenos: a desconcentração e a descentralização. A desconcentração consiste na subdivisão que a administração pública faz em termos de órgão. Ela se subdivide em órgãos. Isso é desconcentrar. Descentralizar é quando a administração pública cria pessoas jurídicas para prestar o serviço público. E nós vimos que ela pode criar as autarquias, as fundações, empresa pública e sociedade de economia mista, conforme o Decreto-Lei 200 de 67. A gente estudou na passada as autarquias e eu falei que as regras das autarquias valiam para as fundações, porque a maioria dos autores consideram, inclusive, as fundações como uma espécie de autarquia. E a gente viu que autarquias e fundações são pessoas jurídicas de direito público. E nós vimos que isso tem grandes reflexos em tudo, tanto nos seus bens, que são bens públicos, na questão da responsabilidade civil, que elas respondem por conta própria, por ter personalidade jurídica. A gente viu que elas têm imunidade tributária. A gente viu que elas também têm autonomia, elas não se subordinam, as autarquias nem as fundações, elas sofrem o que a gente chama de supervisão. Então, os seus débitos são pagos em forma de precatório. Beleza, a gente encerrou autarquias, vimos as espécies de autarquias também, as autarquias territoriais, autarquias em regime especial, vimos as agências reguladoras, vimos os conselhos de classe, enfim. E a gente chegou a iniciar a conversar um pouco sobre as empresas estatais. As empresas estatais são aquelas empresas públicas e sociedades de economia mista que têm personalidade jurídica de direito privado. Então, mesmo o Estado, mesmo o poder público criando essas empresas, ele atribuiu a elas a personalidade jurídica de direito privado pelo fato delas estarem atuando no mercado. São aquelas situações nas quais o governo precisa ter empresas desenvolvendo atividade econômica ou até mesmo prestando serviço público, mas ele dá uma estrutura de direito privado para elas para não poder haver uma divergência, não só uma divergência, mas um desnível em relação à força que essas empresas vão ter e as empresas da sociedade, da iniciativa privada comum. Então ele criou essas empresas para tentar igualar, deu a personalidade jurídica de direito privado para tentar igualar. Então todo mundo paga imposto, todo mundo tem o mesmo tipo de responsabilidade civil, são empresas comuns, mas pertencem ao Estado. Essas empresas foram criadas no contexto de criação, o seu contexto de criação diz respeito à questão de você transferir para a iniciativa privada a prestação do serviço público. A gente viu também que elas derivam de uma autorização legal. Se a autarquia e a empresa pública ela é criada pela lei, as empresas estatais elas têm a sua autorização na lei. Ser criada e ser autorizada são coisas totalmente diferentes. Porque ao criar uma autarquia, basta o poder público fazer uma lei e a autarquia está criada. Para criar uma empresa estatal, o poder público faz uma lei autorizando, dizendo: crie-se, autoriza a criação de uma empresa pública. A lei é aprovada, mas a empresa não foi criada ainda. Ela só vai ser criada quando for registrada em cartório. Porque é assim que as empresas privadas são criadas. E se elas são empresas de direito privado, elas têm que ser criadas assim também. E pode ser nas duas modalidades, sociedade civil ou empresarial. Vimos que a empresa pública ela tem personalidade jurídica de direito privado. Vimos que a empresa pública tem o capital exclusivamente público, só tem dinheiro público aqui na empresa pública. E eu dei dois exemplos para vocês, dei exemplo do Correio e da Caixa Econômica Federal. Vimos que elas podem ser criadas tanto para prestar serviço público quanto explorar atividade econômica.
E vimos também que elas podem assumir qualquer modalidade empresarial. Eu posso ter uma empresa pública na modalidade de empresa limitada, na modalidade de sociedade anônima, enfim, comandita. Tem vários tipos de empresariais aí que as empresas públicas podem assumir. Diferente das empresas privadas, ou as empresas sociedade de economia mista, que apesar de também serem pessoa jurídica de direito privado, elas terão um capital misto. Na sociedade de economia mista, a gente tem tanto o capital público quanto o capital privado. A diferença é que, a peculiaridade, aliás, é que as empresas desse tipo de sociedade, o capital deve ser exclusivamente, ou deve ser misto, mas a maioria deve ser privado, público. A maioria, eu confundi tudo aqui agora, vamos lá. Ficar observando a vida dos outros e aí confundir tudo. Cabe aí dizer, não, fecha ali, deixa fechar ali, depois resolve. Não tá fechando não? A época do ferro ali que ficou para trás, não foi? Depois a gente resolve isso aí. Então, capital misto, ou seja, nós temos um capital público e um capital privado, mas a maioria do capital votante deve ser público. Então o poder público deve ser o acionista majoritário do capital votante, não necessariamente o capital econômico, a quantidade de ações, mas a quantidade de ações que tem direito a voto. As finalidades podem ser as mesmas: prestar serviço público ou realizar atividade econômica. E a modalidade empresarial deve ser somente sociedade anônima. Por quê? Porque só a sociedade anônima vende seus capitais no mercado. Então, já que ela é economia mista, ela tem que ter essa modalidade. E aí eu terminei a aula falando das diferenças entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E eu expliquei para vocês que são duas diferenças. A semelhança a gente já viu. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado e ambas podem ser criadas para ou prestar serviço público ou desenvolver atividade econômica. Agora, as diferenças entre ambas é que a forma societária da empresa pública pode ser qualquer uma. Sociedade limitada ou sociedade anônima e por aí vai. Já a sociedade de economia mista, ela deve ter a modalidade exclusivamente do tipo sociedade anônima, pois ela vende suas ações, é por isso que o seu capital é misto. Já o capital social da empresa pública, ele é exclusivamente público. No capital da sociedade de economia mista, nós temos uma fusão de capitais. Nós temos capital público e capital privado. Lembrando, mais uma vez, a maioria do capital votante deve ser o poder público, tá? Então, um pequeno apanhado aí do que a gente viu na aula passada desse assunto. Então, vamos ver agora o que se aplica às duas. As características que, por elas serem pessoas jurídicas de direito privado, elas terão a mesma característica, né? As mesmas situações aí. Primeiro, no que diz respeito ao contrato e licitação. Como é que funcionam as regras de contrato e licitação para as empresas públicas e sociedade de economia mista? A primeira pergunta é, elas devem licitar? Né? Deixa eu só conferir um negócio aqui. Tá. A primeira pergunta é, será que a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas devem realizar licitação? E a resposta é sim. Agora é um sim com aquela vírgula depois, né? O que acontece? As empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas devem licitar, então elas vão realizar a licitação, elas irão realizar licitação para a sua atividade meio. Olha lá, atividade meio. Vou explicar o que é isso. Por que só deve licitar na atividade meio? A ideia é a seguinte. A ideia é você criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Imagine aí o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Se você fala de uma pessoa jurídica de direito público, qualquer coisa que ela vai fazer, ela deve licitar. Ela deve realizar a licitação. Só que como eu estou falando dessas empresas aqui,
A doutrina e a lei dividiram da seguinte forma: olha, na atividade fim, ela não vai precisar licitar, mas na atividade meio, ela vai precisar. O que seria a atividade fim? É o motivo para o qual ela foi criada, é a finalidade para a qual ela foi criada. Então imagine se o Banco do Brasil precisasse realizar licitação para contratar clientes, para abrir contas correntes, conta poupança. Veja o prejuízo que ele teria em face das empresas privadas. Porque as empresas privadas, o cliente vai lá, leva os documentos, abre a conta. Se o Banco do Brasil tivesse que realizar licitação para fazer isso, ou da mesma forma, se a Petrobras tivesse que realizar licitação para fazer exploração do petróleo, ou para, sei lá, vender o petróleo, isso iria dificultar muito mais a atuação dela. E eu acho que talvez isso explique a brecha, que tantos escândalos na Petrobras, é porque a brecha vem, os escândalos vêm dessa brecha, de na Petrobras não precisar sempre realizar licitação. Na sua atividade fim, ela não precisa, porque você entende, se essas empresas começam a realizar licitação na atividade fim, ou seja, naquilo que ela foi criada, você está impedindo ela de atuar. Então você não pode cercear o Banco do Brasil de abrir uma conta corrente, obrigando ele a fazer licitação, porque aí vai demorar muito mais e vai ser muito mais rigoroso. A Petrobras também, na questão de refinaria, você não pode obrigar ela a fazer licitação, porque vai encarecer muito mais o produto. Então ela pode fazer direto. Agora, na atividade meio, por exemplo, compra de computadores ou compra de aparelhamentos, se o Banco do Brasil precisa comprar computadores para melhorar o sistema, veja, o Banco do Brasil ele não foi criado para comprar computadores. A atividade fim dele não é essa, mas é uma atividade meio, porque é uma atividade que ele usa na sua manutenção. Então a ideia é a seguinte: nas atividades de manutenção, que é aquela chamada atividade meio, que a empresa não foi criada para aquilo, precisa realizar a licitação. Agora, na atividade fim, não precisa licitar. Então, licitação na atividade meio. Não licita na atividade fim. Ficou claro isso? Essa ideia de você ter que licitar somente na atividade meio? Ou tem alguma dúvida aí no meio do caminho? Não sei. Então veja, essa é a ideia. Então a gente vai ter uma licitação. O fato é que a empresa pública e sociedade de economia mista, elas têm que licitar. Ainda que na atividade meio, mas tem que licitar. Tranquilo. A gente vai ter uma pequena diferença que, na verdade, pela ausência de lei, não é nem diferença. Porque qual seria a diferença? A lei diz assim, se ela presta serviço público, ela deve licitar e deve seguir a lei 8666, que é a lei de licitação, que a gente vai estudar ainda, de 93. E se ela prestar atividade econômica, ela poderá ter estatuto próprio. Só que estatuto próprio não existe. Então, as duas acabam seguindo a lei 8666. Então, qual é a resposta? As empresas públicas e sociedade de economia mista devem licitar e ambas seguem a lei 8666, que é a lei de licitação. É o regime aplicado. Sim, exatamente. É essa lei que vai falar a possibilidade de dispensa. A gente, quando for estudar a lei de licitação, a gente vai ver quais são as possibilidades de uma licitação inexigível, a possibilidade de uma licitação dispensada, a possibilidade de uma licitação dispensável. Tem 3 diferenças aí em licitação. A gente vai ver que mesmo tendo que licitar, existem algumas situações que elas não precisam. Quando, por exemplo, se o valor for muito baixo, a gente vai ver, sei lá, valores de até 8 mil, 10 mil reais, elas não precisam licitar, porque são considerados valores baixos para a lei, em que, ao realizar um procedimento de licitação para um valor tão baixo, talvez complique até mais a situação, acaba encarecendo o produto. Por exemplo, imagine se essas empresas tivessem que licitar para comprar água mineral, que abastece a repartição, o prédio. Então você ia ter um gasto muito grande e as pessoas morreram de sede. Porque daqui a pouco, daqui que abrisse esse edital, que fizesse a licitação, ia ser um procedimento que iria mais complicado do que agilizar. E a ideia é você não ter essa burocracia
total. Então, qual é o perfil aqui da licitação? As empresas estatais, elas devem licitar, sim. Agora, elas licitam na atividade meio, na sua atividade fim não tem que licitar, porque ia prejudicar o objeto. Independente do que ela faz, se ela presta serviço público ou se realiza, desempenha atividade econômica, elas devem seguir a Lei 8666, sabendo que as empresas que desenvolvem atividade econômica podem ter estatuto próprio, uma lei própria. A Petrobras, ela tem uma lei própria, inclusive. A Petrobras, ela tem uma lei própria de licitação. É uma das poucas empresas que tem. E possibilidade de dispensa, que elas podem ter situações em que, mesmo sendo uma atividade meio, poderá ser dispensada a licitação. E a gente vai ver na hora da licitação, é melhor para não confundir os assuntos. Mas saibam que existe essa possibilidade. Tá? E os bens das empresas públicas e da sociedade de economia mista? Como é que funciona o regime jurídico desses bens? Porque quando eu falei de bens das autarquias e das fundações, eu falei que eram bens públicos. Eram bens que a gente não podia penhorar, eram bens que a gente podia vender, mas só vendia se fosse um caso de estar desafetado ou um bem inutilizado. E eu falei que não podia ter impossibilidade de oneração. O que é impossibilidade de oneração? Eu falei que um bem público não podia ser hipotecado, nem empenhado, nem sofrendo de crise. Agora, como é que funciona a empresa pública e sociedade de economia mista? A gente precisa fazer uma primeira pergunta. Os bens delas são públicos ou privados? Se eu estou falando de uma empresa, mesmo chamada de pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, mas que eu digo que elas são pessoas jurídicas de direito privado, os bens delas serão considerados bens privados. Bens privados. E aí, quando eu digo bens privados, eu quero que vocês pensem que o regime jurídico, ou seja, o conjunto de normas que se aplicam a esses bens, é o mesmo que se aplicam aos nossos bens do cidadão. Então, meu bem pode ser penhorado pela justiça? Pode. Eu posso vender o meu bem? Posso. Eu posso onerar o meu bem, dar hipoteca, em penhor? Posso. Então a empresa pública ela vai poder fazer isso tudo também, assim como a sociedade de economia mista. Então são bens privados de natureza jurídica de direito privado. Então eu posso vender, eu posso onerar e eu posso penhorar esses bens daqui. Tá? Essa é a regra. Mas eu expliquei para vocês que no direito a gente sempre tem as exceções. Então, em regra, eu posso dispor desses bens das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Qual é a exceção? Qual é aquela situação em que eu não vou poder nem penhorar, nem vender, nem onerar um bem das empresas públicas e da sociedade de economia mista? A exceção que nós temos aqui é em relação aos bens que são utilizados para a prestação do serviço público. Então a exceção são os bens utilizados diretamente para a prestação do serviço público. É isso aqui. Vamos pensar no exemplo. Se você tem alguma ação contra o Banco do Brasil, não, Banco do Brasil não, vamos pensar outro exemplo. Contra a Coelba. Se você, a Coelba, tá, mas a Coelba é uma concessionária, não é uma empresa pública. A Embasa, acho que a Embasa é empresa pública. Se não for, imagine que é, não tenho certeza, eu tenho que olhar. Já tem uns 3 meses para olhar o Estatuto Social da Embasa e eu esqueço de olhar. Mas enfim, para ver se ela, porque muitos alunos me perguntam se ela é empresa pública ou sociedade de economia mista. Então alguém aí fala, gente, eu vou olhar, mas nunca olho, enfim. Né? Se alguém puder trazer essa informação aí depois, né, que olhou o Estatuto Social, ouviu na internet, me conta, né, minha preguiça está demais. Mas enfim, imagine que a Embasa
seja uma empresa pública, que provavelmente deve ser pelas características, mas você processa a Embasa porque estourou, fez um serviço mal feito na sua casa, e alagou sua casa toda e lhe causou prejuízo. Tranquilo. Quando você processa a Embasa na justiça, se ela não lhe pagar, você pode mandar penhorar os bens dela, porque ela é empresa pública e os bens dela, ou empresa privada, apesar de ser nome empresa pública, ela tem personalidade jurídica de direito privado. Então os seus bens são privados. Você pode mandar penhorar. E aí o juiz vai lá, penhora, faz uma penhora online, bloqueia a conta, ou então manda vender um carro da Embasa e aí paga a sua dívida. Agora, existem alguns bens da Embasa que eles não vão poder ser penhorados, que são os bens utilizados diretamente para a prestação do serviço público. Ou seja, você não pode mandar penhorar, por exemplo, ou o juiz não pode penhorar, por exemplo, a tubulação que fornece a água para os moradores do bairro. Porque você não tem lógica você causar um prejuízo desse à sociedade, então você interrompe o serviço de água para pagar a dívida de alguém. Então isso não tem lógica. Então os bens que são utilizados diretamente para a prestação de serviço, você não pode penhorar. Mesmo sendo bens privados, você não vai poder dispor deles, porque eles estão sendo revertidos, utilizados para a sociedade. Então você não pode mandar penhorar a fiação elétrica para vender os fios e aí pagar a sua dívida. O juiz não pode penhorar a tubulação que fornece energia. Ele não pode penhorar, então entende? Ele não pode penhorar nada que está sendo utilizado diretamente para a sociedade, porque causaria um prejuízo muito maior à sociedade, que é um prejuízo que não se espera do poder público e nem do judiciário. Então, em regra, pode ser penhorado, pode ser utilizado, né? A gente pode dispor deles. Agora, se o bem estiver sendo utilizado diretamente para a prestação de serviço público, a gente não pode mexer, porque está sendo revertido para a sociedade. Tá? Nós temos um caso interessante que é dos Correios. É um caso que a gente dá o emblema assim do Correio, mas que se aplica a várias empresas que são exclusivas. Por que eu falo aqui do caso dos Correios? É o seguinte, na Constituição está estabelecido que a prestação do serviço de correspondência deve ser prestado pela União, deve ser realizado pela União. Então a União ela detém o monopólio da correspondência, né, desse transporte, da serviço de correspondência. Não tem outra empresa que faz isso, só a União que faz, só o Correio que faz isso. Ela tem esse monopólio. Então, existiram algumas situações, e aí esse assunto aqui ele vem da jurisprudência, e a gente viu lá na primeira aula que a jurisprudência é uma fonte do direito administrativo. O Correio, ele, por prestar de forma exclusiva o serviço público, ele tem características diferentes. O Correio, ele é uma empresa pública. Só que ele só é uma empresa pública no nome. Como assim? A ideia foi a seguinte: a ideia é que começaram a querer penhorar os bens do Correio. Nessas ações judiciais, as pessoas que demandavam contra o Correio pediam para penhorar, para vender os bens, etc. E aí os Correios começaram a alegar em sua defesa o seguinte: olha, eu sou uma empresa que, mesmo sendo empresa pública, eu presto serviço de forma exclusiva. Só tem eu prestando esse serviço. Então, se começa a justiça a penhorar meus bens e a prejudicar meus bens, é como se estivesse dilapidando o patrimônio público. Porque eu só tenho o nome de pessoa jurídica de direito privado no meu nome, na minha Constituição. Mas, na prática, eu sou praticamente uma pessoa jurídica de direito público, porque o Correio existe sozinho, só eu presto serviço. E aí o STF acatou essa ideia. E o STF disse o seguinte: olha, isso é verdade, né? Você presta serviço de forma exclusiva e, por conta disso, eu vou decidir o seguinte: as empresas estatais que prestam serviço de forma exclusiva, olha lá, as empresas estatais que prestam serviço de forma exclusiva, elas terão características de pessoas jurídicas de direito público. As empresas estatais que prestam serviço de forma exclusiva terão características de pessoa jurídica de direito público. Então o Correio, ele só é uma empresa pública no nome. Porque quando a gente pensar em Correio a partir de agora, as características que a gente vai pensar é as mesmas que a gente aplicou à autarquia.
Então, os bens do Correio, eles não são mais bens privados, eles têm regime jurídico de bens públicos. Se você processa o Correio, você não vai poder penhorar o bem dele, porque é um bem público. Você cai naquela história do precatório. Então, a responsabilidade do Correio é igual à responsabilidade de pessoa jurídica de direito público. Tudo do Correio você iguala à autarquia, porque ele é uma prestadora exclusiva de serviço público. Então, prestadores exclusivos de serviço público terão tratamento de direito público, pessoa jurídica de direito público. No caso dos Correios aí. Regime tributário. A gente viu que as autarquias e as fundações, elas possuem imunidade tributária. Autarquias e fundações não pagam impostos. Será que o Correio paga também? Ou será que o Banco do Brasil paga? Petrobras? Então, regra, de forma geral, empresa pública e sociedade de economia mista não tem imunidade tributária. Em regra geral, elas não possuem imunidade tributária. Então, as empresas estatais, elas devem pagar os seus impostos. Paga IPTU, IPVA, é aquela ideia. Se são empresas estatais, a ideia é você não dar um diferencial. Você tem que tratar igual trata as empresas do ramo privado. Não pode eu fundar um banco e aí meu banco pagar todos os impostos e o governo vir de lá com o banco dele totalmente imune. Aí seria desleal para a iniciativa privada. Então, as empresas estatais, elas não têm imunidade tributária. Elas devem pagar impostos. Os órgãos têm. Os órgãos têm, as autarquias têm e as fundações também. Porque são pessoas jurídicas de direito público. Agora, quem é a única pessoa que vai ter imunidade tributária? A única pessoa não, mas o único tipo de empresa que terá imunidade tributária serão aquelas que prestem serviço de forma exclusiva. Olha o Correio aqui de novo, que é o nosso principal exemplo. A gente tem outras empresas, mas olha o Correio. Os Correios, eles prestam serviço público de forma exclusiva, só ele faz aquilo. Então, ele tem imunidade tributária. Então, veja, as empresas públicas e sociedade de economia mista. A gente está começando a ver aqui a perceber que elas, por terem personalidade jurídica de direito privado, nesse primeiro momento, ela está se aproximando totalmente do direito privado. A gente está percebendo que a Resp não tem imunidade tributária, seus bens são privados, né? Elas são empresas que estão ali no ramo da iniciativa privada também, atuando, beleza. Agora, se uma empresa privada, no caso de um cidadão, não de um poder público, ela entra em situação de crise financeira, ela passa por um processo de falência. E aí a gente chama regime falimentar. Regime falimentar tem a ver com falência. Então, as empresas, quando começam a quebrar, elas passam por um processo de falência. A pergunta é, será que essas empresas públicas e sociedade de economia mista passam por um regime de falência? Será que a Petrobras... Agora, a falência que eu digo aqui não é falência no termo comum. Eu estou falando falência no termo técnico. Não é você dizer, a Petrobras está falida. Quando você quer dizer assim, está falida, você está querendo falar que ela está em crise financeira, tal. Mas a Petrobras, ela não fale. Um banco, ele não fale. Porque o regime falimentar não se aplica às empresas públicas e sociedade de economia mista. Quando começa a quebrar, o que acontece? Aliás, por que a crise na Petrobras é tão ruim para o governo? Qual é a preocupação? Porque, veja, se você para pensar, olha, a Petrobras, o professor falou que ela é uma empresa autônoma, né, que ela assume a sua responsabilidade. A Petrobras é uma pessoa jurídica de direito privado, é uma sociedade de economia mista, e o professor falou que elas têm personalidade jurídica distinta, cada um no seu quadrado, cada um tem a sua personalidade. Mas o que acontece? A Petrobras, ela não entra em processo de falência, porque ela é criada por uma autorização legal.
ela só pode ser extinta por outra autorização legal. Então, se ela é criada por lei, só pode ser extinta por lei. Se ela é autorizada por lei, só pode ser extinta por autorização de lei. Então, concluindo o raciocínio, quando a Petrobras entra em crise econômica, ela não vai falir. O que vai acontecer? O governo, que é o seu acionista majoritário, em termos de voto, ele terá que intervir e pagar as dívidas. Ele vai ter que intervir e, sanar mesmo a crise que está acontecendo. Então é por isso que a crise na Petrobras preocupa tanto o governo. Claro, para além de outras histórias, né? Exatamente, isso é verdade. A gente fala governo, né? Mas, sobretudo agora, nós estamos percebendo o quanto sai do nosso bolso, né? A gente está vendo aí a crise. Exato. Quando aumenta combustível, aumenta tudo. Aumenta o preço da alimentação, que tem um transporte. Verdade. A população, é verdade.